O mundo vive tragédias enormes. São tragédias naturais, militares, políticas, essencialmente políticas. O título desta minha intervenção de hoje, eu vou provar que tem razão de ser. Ou seja, prática política, padrão universal. Pesquisei algo para poder comprovar que, na realidade, a prática política é universal. Não importa em que país, em que zona do mundo se pratica política, não importa o regime, se é de direita, se é de esquerda, ou o Reich ou o Esparta. A verdade é que a prática política tem um padrão universal. Eu vou-me debruçar sobre acontecimentos em Portugal, Brasil, nos Açores, que também é Portugal, para se poder equilatar ou aquilatar o que a política ou a sua prática nos leva a supor, que ela mesma é igual no mundo inteiro. Por exemplo, eu não gosto muito de falar nas tragédias que estão a acontecer no nosso país, porque neste país onde eu vivo, aqui nos Estados Unidos e nesta área, eu já passei por furacões e sei o que isso é. No entanto, eu tenho que denunciar algo que aconteceu nos primeiros momentos da tragédia de Leiria. O chefe da Proteção Civil Portuguesa, logo nos primeiros momentos, resolveu viajar para Bruxelas. Fazer o quê? Bruxelas é o centro da Comunidade Europeia, da União Europeia. Mas, numa altura de tragédia, onde o povo ficou sem eletricidade, ficou sem água, sem comida, sem teto, o que é que o chefe da Proteção Civil foi fazer nesse momento a Bruxelas? Política. Ela é comum em todo o lado, como o título sugere. Mas não é só isso. Vamos por partes. Manuel Mota Botelho, juiz. Um juiz que foi condenado a 5 anos de prisão por prostituir menores. Exatamente. 5 anos de prisão. Só que ele não vai ficar lá dentro. O seu colega juiz decretou que os 5 anos de prisão fossem convertidos em prisão de pena suspensa. É política. É política universal, é assim. Agora eu pergunto, se fosses tu, eu, ou qualquer outra pessoa que não é juiz, que não é político, que não é nada, o que é que acontecia? Ia ficar fora da prisão, com pena suspensa, tira o cavalinho da chuva que isso não ia acontecer. Ia mofar na prisão. Só porque não estás lá onde o povo te pôs. Lá dentro das instituições. Lá dentro onde todos eles têm privilégios, exceto o povo que votou neles. Mas há mais. Por exemplo, o irmão
do chefe de gabinete do primeiro-ministro, um estagiário de há pouco tempo, ocupa um posto e recebe mais do que um chefe ou um diretor da administração pública. Política. Padrão universal, sem dúvida. Porque essas ações não acontecem só em Portugal. Acontecem em todo o mundo. Os privilégios, principalmente familiares e amigos, continuam a existir e a prevalecer. Falando de eletricidade, como falamos há pouco, ou falta dela, vocês sabem, quanto é que o povo paga para além do consumo? Quanto é que paga de IVA, ou seja, o imposto de valor aumentado ou acrescentado, como queiram chamar, para além da fatura, paga 23% de IVA. Mas não é só. Por exemplo, material escolar, essencial para a educação dos nossos jovens, também paga 23%. Isto é um absurdo, mas isto é política. Ora vejam, se tu fores ao supermercado comprar um pão, uma lata de atum, pagas IVA. Aliás, tudo o que mexe em Portugal paga IVA. Paga imposto. Só que o que tu ganhas não é suficiente. E muito menos comparado com aqueles que fazem as leis. Os políticos. Vejam só os contrastes que existem. Mas isto, e como eu disse, é universal, não é só em Portugal. Eu vou passar agora alguns pontos que eu pesquisei no Brasil. Vejam só. A Câmara de Deputados aprovou um aumento salarial de 40% para os servidores do Legislativo. Ou seja, eles mesmos. Eles mesmos. Os deputados, quer estejam na Câmara, quer estejam no Congresso, eles mesmos. 40% de aumento, mas tem mais. Também aprovaram um dia de folga em cada 3 dias de trabalho. Como se eles trabalhassem. Só que esse dia é pago a dinheiro. Dinheiro vivo. Agora vamos ver o contraste. Estou a falar deles. Os deputados. Os que tudo podem e tudo fazem. A mesma Câmara não aprova o regime geral de trabalho que propõe 5 dias de trabalho e 2 de descanso por semana. A Câmara não propõe, aliás, não aprova, mas aprovou 40% de aumento nos seus salários. Eles insistem numa coisa que chamam escala 6x1. Ou seja, em vez de um povo trabalhar 5 dias e descansar 2, trabalha 6 e descansa 1. Política. É, mas é política universal porque não é só no Brasil. Mas vejam só, o descaramento desses canalhas aprovarem 40% no seu salário e mais um dia em 3, um dia de folga em 3, e não aprovam 5 dias com 2 de descanso para o povo. É uma brutalidade.
é uma coisa que não tem paralelo. Mesmo assim, o governo do presidente Lula, que se depara com uma parede enorme entre o Legislativo, entre o Congresso, que tem cortado tudo aquilo que ele pensa e quer fazer para o povo, o Lula conseguiu um aumento de 5,4% para os professores, que recebiam 4.867 e agora passam a receber 5.130. Não é um aumento substancial, mas é alguma coisa. E esta profissão, professor, tem muito a ver também com outras profissões que trabalham para o povo e com o povo e ganham menos. Enfermagem, os bombeiros, etc. Todas essas classes são injustiçadas. Meus amigos, a política é isso mesmo. E é universal a sua ação. E agora vou falar do movimento Ponta Delgada para Todos. É um movimento que, na minha cidade, Ponta Delgada, em São Miguel, nos Açores, resolveu candidatar-se às eleições e ganhou, creio que 5 ou 6 lugares na Câmara Municipal de Ponta Delgada para tentar fazer algo melhor do que aquilo que a Câmara tem feito. Esse movimento não tem apoio político partidário, não tem. São pessoas comuns que acreditam que fora dos partidos são capazes de fazer alguma coisa. Só que têm deparado com uma obstrução completa sobre aquilo que aqui já falamos, sobre propostas que eles fazem. Agora vejam esta, a última proposta. O presidente da Câmara Municipal de Ponta Delgada não aceitou uma proposta deste movimento, uma proposta de prevenção de consumo de álcool e drogas e outros comportamentos de risco num evento que se vai realizar em pouco tempo, patrocinado pela Câmara Municipal de Ponta Delgada. O presidente, pura e simplesmente, não quer aceitar absolutamente nada que venha fora do seu partido. Como é que é possível? Com o patrocínio da Câmara, vai realizar-se o 7º Festival de Tunas Mistas e durante esse evento é recusada uma proposta para a proteção das pessoas contra o álcool, contra as drogas e outras coisas mais que podem suceder. É uma proteção contra quem lá vai, quem está e até os próprios componentes. O Sr. Presidente da Câmara disse não, como tem dito não a muitas outras coisas. Agora eu pergunto ao Sr. Presidente, qual é o motivo que não aprova uma ação contra álcool e drogas? Eu gostaria de ter uma resposta do Sr. Presidente. Não uma resposta para mim, mas para o povo em geral. Por que razão? Qual é o interesse em não aprovar uma ação de proteção contra as pessoas, principalmente sobre álcool e drogas? Senhor Presidente, Pedro Nascimento Cabral, filho
de Jorge Nascimento Cabral, já falecido, que foi meu colega de profissão, pertenceu ao mesmo partido que o presidente tem. O Jorge era uma pessoa honesta. Jorge Nascimento Cabral, o pai do presidente da Câmara Municipal de Ponta Delgada, era uma pessoa íntegra, um jornalista inteiro. Era honesto e tenho a certeza, porque eu privei com ele. Privei na altura em que ele estava no Emissor Regional dos Açores, eu trabalhava para outra empresa, aliás, que tinha os nossos estúdios de transmissão, precisamente no edifício do Correio dos Açores, em Ponta Delgada. No último andar estava lá o nosso estúdio de transmissão, Correio dos Açores, onde o Jorge foi presidente. Por isso eu privei muito com ele. Privei muito e falamos muito. Nunca falamos de política. Mas o Jorge era uma pessoa consciente, uma pessoa honesta. Ao contrário do filho, que infelizmente é presidente da Câmara Municipal de Ponta Delgada. Eu sempre gostaria, estou aqui a matutar, por que razão ele não aprova uma ação contra álcool e drogas? Qual é o interesse? Bom, meus amigos, eu vou ficar por aqui, porque o tempo escoa. Na próxima semana há mais. Oxalá que não sejam coisas tão graves, porque eu vim aqui falar de coisas graves e não só, também posso falar de coisas boas, mas é preciso que elas aconteçam. É preciso ter elevação suficiente para se poder encarar todos os assuntos e trazer ao conhecimento, não será trazer ao conhecimento, mas pelo menos relembrar ações que não deveriam ser executadas por gente que se aproveita da bondade do povo, o povo que os elevou aos comandos de onde estão, mas um povo que é totalmente esquecido. Meus amigos, na próxima semana aqui estarei de novo. Oxalá, como disse há pouco, com coisas mais positivas, com coisas boas, para que o povo possa aplaudir, em vez de lamentar. Tchau, até para a semana.